se estabelece como rei sobre 120 províncias. Lembrando que no capítulo 5 a gente viu que Nabônidos estava lá governando sobre a região da Babilônia, e depois disso veio Dario e passou a ripa nele. Bom, então o capítulo 6 começa com Dario se estabelecendo sobre 120 províncias. Então ele pega, divide o reino em 120 províncias e sobre tais coloca 3 presidentes ou príncipes, como queiram, dentre os quais estava Daniel. Daniel sobrepujou os demais príncipes de modo que Dario pensava em colocá-lo sobre os outros. Então Dario pensava em fazer dele o seu número 2. Enciumados, os demais príncipes e sátrapas, tá? Os sátrapas eram os príncipes, né, na verdade, tá? Convencem Dario a promulgar édito dizendo que todos os habitantes de seu reino deveriam, por 30 dias, orar somente ao rei. Então, lembrando, a Babilônia, assim como o Egito, tinha também essa tradição, e a Pérsia, idem, tá? De que os reis eram semidivindades ou mesmo divindades plenas. Caso contrário, seriam lançados na cova dos leões. O rei confirma o édito. Então, o rei ouviu essa sugestão e falou, beleza, confirmou. Pela lei dos medos e persas, tal édito não poderia ser revogado. Aqueles homens encontraram Daniel orando, pois era costume dele orar 3 vezes ao dia, voltado para Jerusalém. Pedem, então, ao rei que o lance na cova dos leões. O rei muito se angustia, mas concorda, e passa a noite jejuando por Daniel. No dia seguinte, logo cedo, vai indagar se o Senhor havia livrado Daniel. Daniel responde que o Senhor havia fechado as bocas dos leões. O rei se alegra, tira Daniel da cova e lança nela os homens que contra ele se levantaram, e eles são despedaçados pelos leões. Dario promulga um decreto ordenando que todos os homens deveriam temer o Senhor. Daniel, então, prospera nos reinados de Dario e Ciro. Muito bem. Queria aqui lembrar, então, pessoal, o capítulo 5, tá, do livro de Daniel, que ele se encerra da seguinte maneira. Ó, nessa mesma noite, o rei Baltazar foi assassinado e Dario, o Medo, tomou o poder, estando já com a idade de 62 anos. Muito bem. Então, aqui a gente tem Dario tomando o poder, tá? Em Daniel 5. Aí em Daniel 6, você vai ter Daniel prosperando durante o reinado de Dario e o reinado de Ciro Persa, tá? Ok? Muito bem. Por que isso é importante, pessoal? Porque isso aqui foi escrito em código. Como assim isso aqui foi escrito em código? Vocês vão perceber daqui a pouco, tá? A gente vai falar disso. Então, vamos começar aqui, ó. Para os judeus que padeciam sob Antíoco IV, Antíoco Epifânio, a cronologia de Daniel também indicava um código de que a história continha um sentido mais profundo. Em Daniel 1, faltou apresentados, tá? Somos apresentados ao jovem Daniel, que é levado pela corte de Nabucodonosor. É que eu ia escrever somos apresentados, aí eu desisti, ia botar direto o jovem Daniel e sobrou o somos aqui, tá? Então, desconsiderem o somos. O jovem Daniel é levado à corte de Nabucodonosor. Já em Daniel 6, ele aparece prosperando com Si e Dario. Só que tem um problema aí. Se a gente seguir a cronologia, tá, do Império Babilônio e do Império Persa, você vai ter Nabucodonosor, que reinou de 605 a 562 antes da Era Comum. Jerusalém caiu em 587. Depois ele foi sucedido por Evil-Merodach,
de 562 a 560. Tá? Depois, por Labashi Marduk, de 560 a 556. Tá? E aí, esses dois aqui, na verdade, né, não reinaram por muito tempo. Tá? Depois disso, a gente vai ter um reinado um pouquinho maior, que foi de Nabônidos, de 556 a 539. E Belsazar, tá? O Baltazar como queiram, ele não foi rei sobre a Babilônia da forma como o livro de Daniel coloca. Ele foi corregente nos momentos de ausência de Nabônidos. Nabônidos, ele saiu, tá, do reinado em alguns momentos, em dadas situações, ele esteve até enfermo, tá, e o filho dele assumiu, como se fosse um vice-presidente hoje. Mas ele não chegou a ser rei, tá? E aí a gente chega na dinastia do Império Persa, você vai ter, primeiramente, Ciro o Grande, que era persa, aliás. Tá? Então, Ciro, ele vai se estabelecer sobre a Babilônia justamente o quê? Justamente nessa época aqui, de 539, tá? Que foi a época em que a Babilônia caiu nas mãos do Império Persa. Tá? Ele é sucedido por Cambises, de 539 a 521, antes da Era Comum. E aí vem Dario, tá? Dario, de 552 a 486. Aí vem o livro de Daniel e põe o contrário. O livro de Daniel pega e diz que foi Dario que se estabeleceu sobre a Babilônia e que depois de Dario veio Ciro. Tá? Só que isso, pessoal, contradiz o próprio restante das escrituras. Se você pegar lá o livro de Esdras, Neemias, você vai ver, né, e o livro de Isaías, você vai ver nitidamente que foi Ciro primeiro, tá? E que depois de Ciro você vai ter Dario. Tá? Quer dizer, não logo depois, mas mais adiante. Tá? Então, por que, né, que o livro de Daniel escreve assim? Então você está dizendo que o livro de Daniel errou. Não. Não estou dizendo que o livro de Daniel errou por uma razão muito simples. Para o livro de Daniel ter errado, ele teria que ter escrito isso sem segundas intenções. Mas não era assim que se fazia na época do povo judeu, no momento em que o livro de Daniel foi escrito. E eu trouxe até como evidência para vocês, uma vez, o livro de Judite, que foi escrito na mesma época, mais ou menos, do livro de Daniel. É um livro importante, não é livro da Bíblia, né, para os judeus, mas é um livro importante, lido até hoje em sinagoga, e ele começa falando do 4º ano do reinado de Nabucodonosor sobre a Assíria. E era evidente que Nabucodonosor nunca reinou sobre a Assíria. Nabucodonosor era babilônio. Como é que ele podia ser assírio? Né? Reinar na cidade de Nínive, na Assíria. Isso não existiu. Então, por que foi escrito assim, Judite? Os leitores iam olhar para aquilo e falar, isso aqui está escrito em código. Da mesma maneira que os leitores que chegassem ao livro de Daniel e vissem essa cronologia, iam entender, isso aqui está escrito em código. Por que foi escrito em código? Porque na época dos Seleucidas, tá? Então, recapitulando, o que aconteceu? O povo judeu foi deportado por Nabucodonosor, ok? Começou a retornar a Judá na época de Ciro, o persa, tá? Obteve uma autonomia durante o Império Persa, tá? E nessa autonomia ele se estabeleceu como um Estado vassalo, mas um Estado, vamos dizer, que gozava, né, de uma certa independência, né? Dizem alguns até que é por conta daquela célebre frase, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Né? Então, o que aconteceu? Depois disso, veio Alexandre o Grande, derrotou o Império Persa e o Império. Então, assim, o povo né, do Reino de Judá ficou sujeito à Grécia de Alexandre o Grande. Tá? Aí morreu Alexandre o Grande e o reino dele foi dividido em 4 partes. Tá? E então o estado de Judá ficou
sob o domínio do Império Seleucida, ou também conhecido como Império Greco-Sírio, tá? E nessa época do Império Greco-Sírio, e havia, né, algumas revoltas populares, tá? O povo judeu tinha lideranças corruptas que tentaram, através da politicagem, ganhar o favor dos greco-sírios, tá? Houve, desde os tempos da dominação de Alexandre o Grande, uma grande helenização do povo judeu. O povo judeu adotou vários elementos da cultura grega, inclusive os deuses da cultura grega. Tá? E aí você tinha, então, naqueles grupos que se estabeleciam como grupos fiéis ao Eterno, esses grupos passaram a ser perseguidos pela elite aristocrática que tinha relações mais políticas com, primeiramente, a Grécia, mas depois, primordialmente, os Seleucidas. Mais adiante vai ser Roma, mas Roma não entra no livro de Daniel. O livro de Daniel acaba antes de Roma, né? Então, você vai ter uma situação, né, em que esse pessoal era oprimido. E esse pessoal, então, via esses acordos escusos sendo feitos para que se estabelecesse a liderança sobre o povo judeu. Então, nesse contexto, surgiram obras que eram usadas para incentivo das rebeliões que se insurgiam contra os Seleucidas, principalmente, né, a chamada Revolta dos Macabeus, que foi quando o Estado de Judá conseguiu se estabelecer como independente do regime, né, do Império, ou pela parte do Império, né, de Alexandre o Grande, se tornou o Império Greco-Sírio. Ok? Tá? Então, isso, né, Davi, assim, quando já havia, né, já havia alguns indícios, tá? Isso não vem de agora, os indícios têm outros, mas aqui você tem um indício. Ou seja, quando a pessoa fosse ler, tá? O judeu fosse ler isso, o judeu sabia que quem tinha libertado era Ciro da Pérsia. Os judeus sabiam disso, não havia dúvida. E eles sabiam que Dario veio depois. Dario e Ciro eram figuras importantes. Ciro porque derrotou Babilônia. E Dario porque permitiu a reconstrução do templo. Tá? Então, eles eram muito importantes. E o povo sabia que primeiro veio Ciro, depois veio Dario. Eles, vendo a inversão, eles iam sacar que era um livro em código, e os livros em código normalmente falavam da realidade presente. Tá? Então, o livro de Daniel, muita gente faz uma salada terrível em cima, porque não entende o contexto. Tá? Aí começa Bin Laden, né, etc, etc, etc. Tá? Muito bem. Então, vamos lá. Então, isso aqui a gente viu, foi de propósito, tá? Vamos seguir aqui na leitura. Tá? Bom, como eu falei, né, isso não é por acaso. Ciro lembraria o leitor da queda de Babilônia, enquanto Dario lembraria o édito da reconstrução de Jerusalém. O pano de fundo para a história é simples de compreender. Os judeus fiéis ao Eterno deveriam se recordar que até o inimigo mais poderoso cairia por ordem do Senhor, tal como a dinastia babilônia caiu diante de Ciro. Além disso, deveriam se recordar que nunca era tarde demais para que Jerusalém fosse reconstruída e o serviço no templo restabelecido. Por quê? Isso foi feito por Dario, né? o retorno. Tá? O que aconteceu? Não, o retorno não, perdão, né? Vamos dizer assim, o retorno às atividades culticas. Tá? O que aconteceu, então? Nessa época, o templo provavelmente já tinha sido profanado. Tá? O templo foi profanado pelos Seleucidas, que passaram a utilizá-lo para o culto a Zeus Olimpo, né, e a Baco. Tá? Baco ou Dionísio, muito bem.
Então, os judeus que estavam resistindo a isso, que estavam entristecidos com isso, eles tinham que se lembrar que Nabucodonosor caiu, que a Babilônia caiu, e que também, assim como a Babilônia caiu, também, né, assim, você teve um édito de reconstrução que também iria tornar o templo puro novamente. Bom, vamos falar agora aqui do livro, desse trecho. Esse trecho de Daniel 6, capítulo 6, encerra a primeira parte do livro de Daniel. Tá? O livro de Daniel, normalmente ele é dividido em duas partes principais, que são, Daniel de 1 a 6, são as histórias daniélicas. Tá? As histórias daniélicas eram histórias, então eram parábolas. O livro de Daniel não é um livro histórico, tá? E se você tentar defender historicidade do livro de Daniel, você vai ter muitos problemas. Tá? Aí vai ter que partir para para dar aquela cochambrada que o pessoal costuma tentar dar. Não, esse aqui está dizendo Dario, mas não é Dario o rei, é Dario o general. Meu, para! Que mané Dario o general o quê? Tá escrito aqui nitidamente que é Dario o rei. Né? Então, assim, aí fala, não, mas Dario estava escrito que não era Dario, estava escrito, né, sei lá, Laerte, mas Laerte e Dario se escreve parecido. Para, né? Não tenta fazer isso, que é pior, tá? Tenta entender o livro. O livro não é menos inspirado porque ele é parabólico, porque ele é metafórico. Senão você teria que dizer que o livro de Cantares é menos inspirado, ou que o livro de Salmos é menos inspirado, ou que o livro de Jó é menos inspirado. Tá? Não é assim. Tá? Aqui você tem parábola, e parábolas eram muito comum, um recurso muito comum do povo judeu. E o povo judeu sempre deixava claro quando algo era parábola. No livro de Daniel, você tem esses elementos justamente para apontar para o código. Tá? Muito bem. Então, essa primeira parte é composta pelas histórias daniélicas. O que eram essas histórias? Eram histórias populares que eram baseadas num personagem folclórico chamado Danel, tá? Isso na região ali da Babilônia, e elas eram conhecidas do povo. E o que então foi feito? Essas histórias foram reinterpretadas à luz do monoteísmo. Tá? Eu expliquei muito isso no começo, tá? Na primeira ou segunda aula de Daniel. Por favor, quem quer mais detalhes sobre isso, assista os 2 primeiros vídeos, tá bom? Para quê? Para servir de incentivo aos judeus fiéis que estavam sendo perseguidos no período Seleucida. Tá? Inclusive, mas é interessante o seguinte, a gente sabe que teve mais. Não foram só essas as histórias daniélicas. Tá? Você teve também histórias daniélicas na época do Segundo Templo que foram preservadas pela Septuaginta e também pelos escritos do Mar Morto. As mais famosas delas são as histórias que estão no livro, na Septuaginta, porque a Septuaginta, o livro de Daniel na Septuaginta é maior, tem mais coisa. Tá? E uma delas é a história de Susana e a outra é a história de Bel e o dragão. Se houver interesse de vocês, a gente pode, terminando o livro canônico de Daniel, a gente pode dar uma olhada nessas histórias se vocês acharem interessante conhecer e estudar. Tá? Muito bem. Então, esse é o pano de fundo. Tá? Aí você tem o que nessas histórias? Você tem 3 temas que acontecem nesse trecho do livro de Daniel, que é Daniel 1 a 6. Primeiro, tudo se passa em meio ao exílio e à perseguição. Tá? Essas histórias. Não é para instruir os macabeus especificamente, necessariamente, mas o povo de um modo geral, à época da dominação seleucida. Tá? Era um incentivo, tá, Bianchini? Era para incentivar a moral do povo. Tá? Era para dizer, olha, o Eterno está com vocês, o Eterno está cuidando, não tenham medo. Era esse o objetivo. Tá? Todas elas você tem fama no meio à corte de reis. Né? Os personagens, o principal é Daniel, mas você tem também os amigos de Daniel adquirindo fama, né, em meio aos reis do exílio. Aí você tem a fidelidade mesmo durante os tempos mais adversos e, por fim, o que você tem? Os arrogantes são humilhados e os humildes serão exaltados. Isso era muito importante
tá? No livro de Daniel. Por quê? Porque a época em que Daniel foi escrito, os fiéis, os que eram fiéis ao Eterno, estavam sendo humilhados, enquanto que os judeus helenizados estavam por cima, tá? Então era para o povo lembrar e dizer, olha, vocês não foram largados, tá? Pessoal, fiquem tranquilos que o Eterno está vendo o que está acontecendo, tá? E aí o livro de Daniel, no capítulo 6, acontece algo muito interessante, que é o quiasma, tá? Lembra que eu disse para vocês, o quiasma era uma estrutura poética muito comum na literatura semita, tá? Nos trechos que são mais poéticos, mais simbólicos. O quiasma, ele tem esse nome, né, por causa da letra grega, né, que, e ele parece um X, né? Você tem uma repetição de temas que formam uma estrutura de X, tá? Então, aqui você vai ter, olha, vamos ver, vamos acompanhar o quiasma aqui, ó. No versículos 1 a 3, Daniel é bem sucedido no reino de Dario. Isso é semelhante a Daniel ser bem sucedido nos reinos de Dario e Ciro no 28. Do 4 ao 9, você tem um édito real. No primeiro momento, o édito para que todos adorem Dario. Tá? Perdão, aqui está invertido, tá, pessoal? Perdão, olha, aqui o C é o B e o B é o C, tá? Depois eu vou corrigir para vocês, mas aqui tá, esses dois aqui estão invertidos, tá? Eu me atrapalhei e inverti a ordem aqui desses dois, tá? Mas vocês ficam já sabendo que está invertido. Então aqui, ó, vou até botar em vermelho aqui para ficar diferente, ó. Daniel ora pedindo salvação, tá? E aí aqui, o Senhor salva Daniel. Tá? Aqui, o édito para todos adorarem Dario, tá? Vai ter o paralelo com o édito para todos adorarem o Eterno. Tá? Aí você vai ter o quê? Os inimigos, né, Daniel sendo lançado na cova dos leões, no 13 ao 17, e os inimigos dele sendo lançados na cova dos leões, no 24. Tá? E no meio, no miolo, você vai ter o rei Dario fica angustiado e jejua, e o rei depois, no 19 e 21, se alegra ao saber que Daniel está vivo. Por que que isso é importante, pessoal? Essa estrutura do quiasma. Porque normalmente, quando você tem um quiasma, tá? A ênfase está no meio, ok? A ênfase do quiasma normalmente está nos versículos centrais, ou no versículo central. Às vezes você tem o meio sem repetição, também acontece, tá? A, B, C, D, E, né? Aí você tem depois D, C, B, A, tá? Às vezes acontece do meio não ser repetido. Muito bem. A Ana Beatriz está perguntando, a data de Daniel tem alguma relação com a data da deportação dos judeus na época de Jeremias? Então, o pano de fundo tem, tá? O pano de fundo é esse, isso é dito lá no capítulo 1, né, que na época da deportação, vários jovens foram levados e Daniel estava entre eles. Tá? Agora, a data de escrita, não. Daniel foi escrito mais ou menos a época aí do século II antes da Era Comum. Muitos anos depois. Ele foi escrito na época da dominação seleucida. Tá? Muito bem. Então, qual é a ênfase aqui? Ó? A ênfase é a angústia e o jejum e o livramento de Daniel. Saber que Daniel estava vivo. Então, o que eles estavam querendo ensinar? Né? O que o autor de Daniel estava querendo ensinar para o povo? Olha, pessoal, vocês estão angustiados, jejuando. Jejum era sinal de tristeza, de arrependimento, de contrição. Vocês estão arrependidos, vocês estão jejuando, vocês estão contritos, mas fiquem tranquilos, o livramento vai chegar. Tá? E chegou, né? O interessante é que chegou. Existe um certo quê de profecia no livro de Daniel, mas não do jeito que as pessoas pensam, né? Mas no fato de que essa levantada de moral, né? Levantada na bola, deu certo, né? Houve realmente um livramento. Tá? Muito bem.
Então vamos seguir aqui a leitura. Deixa eu ver aqui. Bom, vamos começar. Aprove a Dario estabelecer sobre o seu reino 120 sátrapas, os quais se distribuíram por todo o reino, e estavam submetidos a 3 ministros, um dos quais era Daniel, a quem os sátrapas deveriam prestar contas. Isso a fim de que o rei não fosse defraudado. Ora, Daniel distinguia-se tanto entre os ministros e os sátrapas, porque nele havia um espírito extraordinário, que o rei se propôs colocá-lo à frente de todo o reino. Então os ministros e os sátrapas se puseram a procurar um motivo de acusação contra Daniel nos negócios do Estado, mas não puderam encontrar motivo ou falta alguma, porque ele era fiel e nada de faltoso ou repreensível se encontrava nele. Foi quando esses homens começaram a dizer: não encontraremos nenhuma falta contra Daniel, a não ser em alguma coisa referente à lei do seu senhor. Ministros e sátrapas dirigiram-se então em grupo à presença do rei. Assim lhe falaram: ó rei Dario, vive para sempre. Os ministros do reino e os magistrados, sátrapas, conselheiros e governadores reuniram-se em conselho para estabelecer um decreto real e dar força de lei ao interdito seguinte: todo aquele que no decurso de 30 dias dirigir uma prece a quem quer que seja, senhor ou homem, exceto a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Bom, as perguntas aqui. Qual dos profetas viveu na época de Daniel? Essa resposta você vai encontrar na primeira aula, tá? Dá uma olhadinha lá na primeira aula. Pergunta aqui do Daniel. Curiosamente, do Daniel. O livro de Daniel repete as profecias de Jeremias? Não, não exatamente, tá? Mais ou menos. Uma parte, sim, tá? Mas não toda, não todo ele, tá? É que normalmente a gente usa o livro de Jeremias, como os livros de Reis e Crônicas, para contextualizar Daniel. Por quê? Porque esses livros são livros que fazem referência a dados históricos. Tá? Muito bem. Então vamos lá, vamos seguir. Agora, pois, ó rei, dá força de lei ao interdito assinando o documento, de sorte que nada se mude no seu teor, de acordo com a lei dos medos e dos persas, a qual não pode ser alterada. Tá? Isso tem uma razão. Esse tema de não poder alterar a lei, tá, pessoal, que aparece também no livro de Esther, isso também não é um dado histórico, não era assim. Tá? Mas por que está sendo colocado aqui? Está sendo colocado aqui justamente para quê? Para encorajar as pessoas, mesmo quando o destino parecia já traçado, parecia certo. Se eu adorar o Eterno, eu vou morrer. Se eu adorar o Eterno, a minha vida está em risco. Então havia aqui, né, uma preocupação de incentivar as pessoas a se manterem fiéis, mesmo diante dessas circunstâncias. Então, diante disso, o rei Dario assinou o documento com o interdito. Ao saber que o documento havia sido assinado, Daniel subiu para sua casa. As janelas do seu aposento superior estavam orientadas para Jerusalém, e 3 vezes por dia ele se punha de joelhos, orando e confessando a seu Senhor, justamente como havia feito até então. Muito bem, pessoal, a prática de orar 3 vezes ao dia voltado para Jerusalém, essa era uma prática que surgiu na época babilônia. Tá? Há quem diga, né, que a prática, vamos dizer assim, de orar para Jerusalém, vamos dizer assim, ela tenha sido estabelecida mesmo por Salomão, porque é o que a Bíblia diz. Né?
E a gente não tem nenhuma razão para suspeitar disso, né? Até porque havia uma preocupação em estabelecer Jerusalém mesmo como a capital de Israel. Mas a prática de 3 vezes ao dia não é dessa época. Tá? A prática de 3 vezes ao dia surgiu justamente com que situação? A situação da ausência da possibilidade de oferecer sacrifícios. Tá? Muito bem. Aliás, isso é dito, né, em alguns momentos nos profetas. E aqueles homens, acorrendo apressadamente, encontraram Daniel orando e suplicando a seu senhor. Então, introduzindo-se na presença do rei, recordaram-lhe o interdito real. Porventura não assinaste o interdito segundo o qual todo aquele que no decurso de 30 dias dirigisse uma prece a quem quer que seja, senhor ou homem, exceto a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei, a questão está decidida segundo a lei dos medos e dos persas, a qual não pode ser revogada. A essas palavras eles retrucaram dizendo ao rei, este Daniel, um dos deportados de Judá, não tem consideração por ti, ó rei, nem pelo interdito que promulgaste. 3 vezes ao dia continua a fazer sua oração. Por que, pessoal, que isso aqui está escrito? Porque havia, na época dos Seleucidas, à medida em que a cobra foi começando a fumar, a situação começou a ficar mais apertada. Tá? Houve decretos por parte dos Seleucidas para que o povo judeu não continuasse a adorar o Eterno. E, inclusive, éditos proibindo a prática da Torá, proibindo a prática da lei de Moisés. Tá? Então havia uma preocupação muito grande com esse elemento. Tá? E aqui é mostrado o quê? Daniel como um exemplo de fé de alguém que se recusa, que mesmo diante de uma sentença de morte, se recusa a abandonar a fidelidade ao Eterno. Então o rei, ao ouvir essa informação, ficou muito contristado consigo mesmo e decidiu no seu coração salvar Daniel. Por que isso aqui, tá, pessoal? Isso aqui é o seguinte, o que o autor estava dizendo para os judeus daquela época? Olha, o Eterno vai salvar vocês, tá? Confiem, vocês serão salvos, mesmo quando tudo parece mais improvável. Mas aqueles homens reuniram-se em tumulto junto do rei e disseram-lhe, lembra-te, ó rei, que a lei dos medos e dos persas determina que nenhum decreto ou interdito promulgado pelo rei pode ser revogado. Então, né, pensa naqueles judeus ali submetendo-se ao helenismo, dizendo, olha, não continuem fiéis a isso, vai levar vocês à morte, é desnecessário, não façam isso. Então o rei deu ordem de trazerem Daniel e de o lançarem na cova dos leões. Disse, porém, o rei a Daniel, teu senhor a quem serviste com perseverança, ele te salvará. Olha aqui o que está sendo dito. Trouxeram uma pedra que foi colocada à entrada da cova, e o rei lhe apôs o seu sinete e o dos seus dignatários. Desse modo, nada poderia ser modificado a respeito de Daniel. O rei voltou para o seu palácio, onde passou a noite sem comer. Também não quis que lhe trouxessem as concubinas, e o sono o deixou. De madrugada, ao raiar da aurora, o rei levantou-se e dirigiu-se ansiosamente à cova dos leões. Aproximando-se da cova, gritou a Daniel com voz angustiada, Daniel, servo do Senhor vivo, o teu Senhor a quem serves com tanta constância, foi capaz de te livrar dos leões? Daniel respondeu ao rei, ó rei, vive para sempre. Meu senhor, essa saudação, né, de desejar vida longa, etc., isso é algo que era muito costumeiro, né, no meio do povo de Israel e também adjacência. Isso é visto em vários lugares, né, na Bíblia. Vive tua alma, né? Aqui vive para sempre. Né? Bom, meu Senhor enviou-me seu mensageiro e fechou a boca dos leões, de tal modo que não me fizeram mal, pois eu fui considerado inocente diante dele, e também diante de ti, ó rei, não fiz mal algum. Então Daniel falando, olha, eu não fiz nada de errado. Né? Então o rei sentiu uma grande alegria por sua causa e ordenou que retirassem Daniel da cova. E Daniel foi retirado da cova, nele não se encontrando ferimento algum,
porque tinha tido fé em seu senhor. O rei mandou então trazer os homens que tinham caluniado Daniel e os fez precipitar na cova dos leões. E seus filhos e suas mulheres. E antes mesmo que tocassem o fundo da cova, os leões já se tinham apoderado deles, esmagando-lhes os ossos. E o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas que habitam sobre toda a terra, que a vossa paz se multiplique. Eis o decreto que eu promulgo. Em todo o domínio do meu reino, todos devem tremer e temer diante do Senhor de Daniel. Ele é o Senhor vivo que permanece para sempre. Seu reino não será jamais destruído e seu império nunca terá fim. Ele salva e liberta e realiza sinais e maravilhas no céu e sobre a terra. Ele salvou Daniel das garras dos leões. Foi assim que Daniel prosperou durante o reinado de Dario e também no reinado de Ciro Persa. O que ele está dizendo aqui? Tá? O escritor de Daniel está dizendo para o povo o seguinte: pessoal, lembrem-se de Ciro, lembrem-se de Dario. Lembram de Ciro, quando vocês achavam que a Babilônia ia ser um exílio permanente? Vocês muito menos esperavam que um dia seriam libertos, e de repente o Senhor trouxe Ciro. O Senhor está no comando. Ele trouxe Ciro para libertar vocês. Vocês lembram quando vocês imaginavam que jamais seriam permitidos a voltar ou mesmo a reconstruir o templo de Jerusalém? Lembram disso? Pois é, ele não mandou Dario, então ele vai salvar vocês. Tá? E aí vem a ideia também, né, vamos dizer assim, da visão escatológica, né, dos últimos tempos. Tá? O que o autor de Daniel está dizendo? Olha, pessoal, em um dado momento, confiem que os reinos desses reis são passageiros e ele vai sempre dar livramento ao povo judeu ao longo desses impérios, até o dia que o império dele se estabeleça. E aí não haverá fim nesse domínio. E isso que foi dito, né, vamos dizer, a gente pode considerar como sendo profético. É uma alusão profética. Tá? E, de fato, isso tem acontecido. O povo judeu tem sido repetidamente perseguido pelos maiores impérios da humanidade. E, vez após vez, situação após situação, esses impérios não conseguem eliminar o povo judeu. Vários povos foram extintos ao longo dessa época, inclusive praticamente todos os povos ali adjacentes a Israel. Você não se ouve mais falar de filisteu, de jebuseu, de idumeu, de gergeseu, nem mesmo de moabita. Você não ouve mais falar, esses povos desapareceram. Ok? Isso é muito interessante, pessoal. Né? Isso é muito interessante que a gente olhe e observe. Isso era importantíssimo para que o povo pudesse, no momento daquela luta que eles estavam sofrendo no dia a dia, impedidos de adorar o Eterno, eles pudessem se conservar fiéis. Peço a vocês só um segundinho já vem. Desculpem. Então vamos lá. Seguindo aqui. Vamos aos comentários. Então, vamos falar da questão da cova dos leões. Tá? Primeira coisa que a gente tem que entender. Os leões. Tá? Os leões que aparecem, tá, nessa parábola. Muito bem. O que um judeu daquela época entenderia? Tá? Primeiramente, o leão, ele era um símbolo do Império Neobabilônio. Tá? Você tem murais. Hoje, você vê esses murais em vários museus em todo o mundo. Né? Alguns deles estão expostos na França, outros
em outros lugares, outros museus importantes. Tá? Eu me lembro de ter visto muita coisa no Louvre. Eu não lembro agora de cabeça se eu cheguei a ver os leões. Mas, salvo engano, tem lá justamente o quê? Os murais de estar, né? Tem uma parte da Babilônia ali que está no Louvre, né? Aliás, tem uma parte do mundo inteiro no Louvre, né? O que eles pegaram ali não foi de abobrinha. Bom, então vocês podem ver aqui esses murais, tá? São murais babilônios. Então, o leão, ele era um dos símbolos importantes na Babilônia. E também era um símbolo importante, tá? Para o povo judeu. Por quê? Por causa de Gênesis 49:9. Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? Então, falando justamente do quê? Da força de Judá, que Judá teria força, seria um reino forte. E, de fato, foi. Suportou muita coisa. Então, foi uma profecia cumprida aqui. Em ambos os casos, os leões eram sinais de quê? De perigo. Tá? Então, quando você via leão, tanto na cultura babilônia quanto na cultura judaica, na cultura israelita, era sinal de força, a gente falou disso, né, agora há pouco, mas também de perigo, principalmente quando o leão era seu adversário. Né? Assim, se o leão era seu adversário, indicava um adversário muito forte. Se era um adversário muito forte, indicava perigo. A gente pode ver isso nos Salmos. Olha o que o salmista vai falar em 2 trechos. Você tem vários trechos que falam de leão nos Salmos. Tá? Eu trouxe 2 aqui porque os outros são mais ou menos na mesma linha. Protege-me dos ímpios que me atacam com violência, dos inimigos mortais que me cercam. Eles fecham o coração insensível e com a boca falam com arrogância. Eles me seguem os passos e já me cercam. Seus olhos estão atentos, prontos para derrubar-me. São como um leão, ávido pela presa, como um leão forte, agachado na emboscada. Está lá no Salmo 17, 18 a 12. Como leão voraz rugindo, escancaram a boca contra mim. Salmo 22, 13. Então, os leões, eles aparecem justamente como uma referência a esse elemento, ao elemento de quê? De um perigo. E o leão, o que ele faz? Se vocês já viram documentários que mostram, né, os felinos perseguindo as presas, eles perseguem as presas de forma muito semelhante, todos eles. Os leões, o que eles fazem? Eles vão atrás, por exemplo, de uma manada, sei lá, de zebras. Muito bem, vão na direção da manada de zebras. Eles não vão e atacam todo mundo. Eles começam a correr e separam uma zebra do bando. Eles separam e eles encurralam aquela zebra. Né? Por quê? Ou numa manada de búfalos, ou, enfim, né? Seja qual for o animal. Tá? Eles encurralam o animal, a manada passa, eles sabem que se eles forem para o meio da manada, eles não vão ter vez. Então eles vão atrás justamente dos mais fracos na manada, e espreitam e vão lá e encurralam. E aí na hora que eles encurralam, eles atacam. Então, leão é muito usado quando se refere a perigo, a esse tipo de perigo, tá? Ao perigo daqueles que armam armadilhas, né? Que vão lá esperando um momento, ponto fraco para ir lá e cutucar. Tá? E isso acontecia no tempo, né, dos Seleucidas. Era muito comum. Se você ler 1 Macabeus, você vai ver momentos em que eles cutucavam o povo judeu para que o povo judeu transgredisse a Torá. Né? E ao não transgredir, iam lá e executavam. Tá? Muito bem. Mas e a cova dos leões? Tá? Isso era bem presente, tá, o Bianchini? O livro de Daniel, ele faz uso de 3 elementos. Ele faz uso do folclore, das histórias de Daniel, está lá no primeiro capítulo explicando. Tá? Ele faz uso também de referências históricas conhecidas do povo judeu. Tá? Ele narra essas histórias com personagens já conhecidos, com o propósito de
vamos dizer, de contar alguma coisa, transmitir algum ensinamento. Isso é muito comum na literatura judaica. Aliás, muita gente faz confusão com os midrashim por causa disso. Os midrashim são alegorias. Aí tem gente que acha que midrash é a Torá 2.0. O que não coube para escrever na Torá ficou no midrash. Não é assim, né? São parábolas. Tá? Então isso era muito comum. Na época do Segundo Templo, você tem várias parábolas dos manuscritos do Mar Morto, escritas, né, autoradas e atribuídas aos patriarcas. Tá? Então esse é um outro elemento, o elemento do folclore, o elemento metafórico da parábola, fazendo uso de algo já conhecido. Tá? E aí, obviamente, o elemento presente, que era a lição que se estava tentando transmitir. Tá? Lembrando também, né, Bianchini, o seguinte, nessa época, tá, do Segundo Templo, isso se alastrou muito. Por quê? Porque eles tinham medo de escrever diretamente. Você imagina se o camarada vai lá, né, e ao invés de Nabucodonosor, ele escreve Antíoco Epifânio. Ao invés de dizer a Babilônia, ele escreve o Império Greco-Sírio. Né? Imagina se ele fala, né? Ao invés de dizer o inimigo de Daniel, ele vai lá e fala o sacerdote ilegítimo que fez acordo com os Seleucidas. Iam matar o cara. Né? Não tinha como o cara fazer isso. Não tinha como uma obra circular que não fosse através de código. Tá? Por isso você vê isso no livro de Daniel. Né? E você vê isso em outras obras. Eu citei uma que é muito importante, né? Que é o livro de Judite. É fascinante. Também fala sobre esse mesmo período. Né? Por que o livro de Judite acabou não sendo considerado? Por uma razão muito simples. Não precisava de 2 para falar isso. Você já tinha 1. Né? E o livro de Daniel é mais completo falando isso do que o livro de Judite. Tá? Agora, até hoje se lê o livro de Judite, não como uma obra canônica. Tá? Muito bem. Agora vamos falar da Cova dos Leões. Tá? Então, o tema mais específico da Cova dos Leões também é figurativo. Observe o que diz o professor Brent A. Strong, do Departamento de Estudos do Oriente Médio e do Sul da Ásia, da Candler School of Theology. Ele diz o seguinte: zoologicamente, leões não vivem em covas, e sim em áreas externas e em campo aberto. Isso é verdade. Se você pegar lá o Discovery Channel, né, o National Geographic, etc., você vai ver leão sempre em campo aberto. Leão não vai para a cova, né? Nesse sentido, ele não mora numa cova. Tá? Quando se fala, então, em cova de leão, isso significa outra coisa, não a morada do leão. Tá? Vamos chegar lá. Os únicos leões que vivem, entre aspas, em covas estão em zoológicos. E, claro, os leões de Daniel são definitivamente controlados pelo rei. Infelizmente, não temos evidência arqueológica de que tais covas, no estilo zoológico, existissem no mundo antigo. E é improvável que um leão poderia sobreviver por tanto tempo em tal cova, se pelas palavras imaginarmos uma caverna subterrânea ou masmorra fechada. Tá? Então, assim, da maneira como o livro de Daniel coloca, e você pode perceber o seguinte: quando eles são lançados na cova dos leões, o que acontece? Eles são devorados antes de caírem no chão. Né? O que isso significa? Significa que a cova aqui era uma espécie de um poço, onde tinham leões. Tá? Nenhum leão seria capaz de sobreviver a isso. Tá? Ou seja, essa cova é impossível que ela seja literal. Tá? Não era assim que se tratava leão, principalmente os leões de cativeiro. Tá? Sim, Bianchini, quando eu falo o livro de Judite, sim, é o que tem na Septuaginta, que não é considerado canônico para o cânone da Bíblia hebraica, mas não deixa de ser um livro importante. Aliás, o livro mais importante de todos ali, 1 Macabeus, é um livro histórico. Quer entender Hanukkah, tem que ler 1 Macabeus. Né? Embora não seja, volto a dizer, um livro canônico. Tá? Sabemos que os leões eram mantidos por monarcas do Oriente Médio Antigo em várias ocasiões, principalmente porque matá-los era considerado
o esporte dos reis e prova do poder real. De fato, reis do Oriente Médio antigo adoravam ser retratados em batalhas com leões, né? E essa imagem, tá? Não é imagina, essa imagem, juntamente com a figura do leão, mais genericamente, se tornou um símbolo comum para a realeza. Ou seja, os reis no Oriente Médio Antigo gostavam de ter leão de cativeiro, enjaulavam leões, para quê? Para que eles pudessem depois matar esses leões, e isso era visto como uma demonstração de força e de poder. Tá? Então, o leão, ele era um símbolo da aristocracia, por isso. Tá? Os leões com quem esses reis lutavam eram, né, faltou o M aqui, tipicamente encurralados ou enjaulados, e não encontrados na selva. Óbvio, né? O rei não ia para o meio da selva lá matar um leão, né? Vai saber. Aí o leão pula em cima dele, né, de uma árvore, e aí o cara morre. Eles também não eram loucos, eles gostavam de dar demonstração de poder, mas tudo com o mínimo controle. Tá? Então, é importante notar que no mundo antigo também havia o uso metafórico da expressão cova dos leões. Então, a expressão cova dos leões, ela já era uma metáfora no Oriente Médio Antigo. Tá? E qual era essa metáfora? Ele vai falar de um exemplo. Né? Então, por exemplo, numa carta neo-assíria de um oficial banido da corte chamado Urad-Gullah ao rei Ashurbanipal, Urad-Gullah pede ajuda financeira e, ao longo desse período, descreve uma corte real metaforicamente como uma cova ou fosso de leões. Tá? Então, você tem registro, né, dessa metáfora da cova ou fosso de leões, né, que no caso de Daniel estava até para um fosso. Né? Como em nosso uso contemporâneo, naquela época, essa carta antiga emprega o termo, né, emprega o covil, né, perdão, de leões. Tá? A gente usa lobo, mas não é lobo, é leão, como uma metáfora, e significa colegas maus ou competidores iníquos. Tá? Então, esse é no artigo dele, Was There a Lion's Den? Tá? Então, pessoal, o que acontece? A cova de leão, ela era usada figurativamente naquela época, tá? Para se referir a o quê? Para se referir a uma corte, onde havia o quê? Havia traições, havia bajulação ao rei, depois apunhalava-se pelas costas, tá? Era usada para se referir, né, à sujeira política das cortes aristocráticas. Ser lançado à cova dos leões significaria ser que alguém, vamos dizer assim, visse a pessoa, quisesse ver a pessoa pelas costas e ferrasse com a pessoa de bastidores, aí nos bastidores do poder. Que é exatamente o que o livro de Daniel diz. Então a gente não precisa nem imaginar se essa é a metáfora certa, porque basta olhar para a história. A história diz que essa é a metáfora. Né? Traz o quê? Os governadores, os sátrapas, com inveja de Daniel e tramando contra ele. Tá? Então essa é a metáfora. Essa é a metáfora. Tá? Muito bem. Então, e esse tipo de linguagem metafórica também pode ser vista na Bíblia, né, em outros lugares, tal como na passagem abaixo. Armas ciladas no esconderijo, como o leão na sua cova. Armas ciladas para roubar o pobre. Rouba-o prendendo na sua rede. Tá? Então, olha aqui, ó, né? O ardil, o apunhalar pelas costas, né? O montar uma armadilha para alguém cair. Isso usava-se a expressão cova de leões para isso. Tá? Ou seja, cova de leões, dos leões, não é um lugar de habitação permanente, mas o lugar onde o leão realiza tocaia contra a sua presa. A mensagem, então, é a seguinte. Tá bom, já entendemos, mas qual é a mensagem da cova dos leões?
para isso tem que entender o período dos Seleucidas. Se você não estudar história, junto como a gente faz aqui, você nunca vai entender a Bíblia. Nunca. Você vai começar a pegar a Bíblia e ver Bin Laden, aqueles absurdos que as pessoas praticam. Tá? Ou então não vai perceber quando uma dada denominação religiosa, e a grande maioria delas faz isso, se não todas, pelo menos a grande maioria, quando que uma denominação religiosa está usando um texto bíblico distorcido, fora do seu contexto histórico e linguístico, para tentar justificar a sua própria posição ou existência. Tá? Então, pessoal, né, qual era a mensagem aqui? Nos tempos dos Seleucidas, as autoridades na região de Judá agiam malignamente, conspirando para que pudessem estar no poder. Foi justamente isso, por exemplo, que fez Jason, né, para se tornar sacerdote, após a morte de Onias III. Tá? Inclusive, isso está no livro de Daniel, a gente vai ver isso. Tá? Então, assim, alguns desses problemas, aliás, os dois casos, tanto a invasão dos Seleucidas, quanto depois a invasão do Império Romano, embora Daniel não fale do Império Romano, Daniel termina um pouco antes da vitória dos Macabeus sobre os Seleucidas. Tá? Isso a gente vai ver por quê. Mas esse é o pano de fundo histórico. Agora, isso aconteceu também com Roma. O que houve? Briga política, chegaram e falaram, olha, a gente aqui, né, dá um apoio aqui para nós. Tá certo? Então, havia pessoas malignas no meio de Israel que tentaram usar de subterfúgios para poder obter o poder. Nos manuscritos do Mar Morto, você encontra justamente isso como justificativa, tá, para que aquele grupo tenha saído de Jerusalém e tenha ido morar nas cavernas do Mar Morto. Que alguns dizem são os essênios, né? Mas, na verdade, não, vamos dizer assim, a academia, né, põe alguma dúvida quanto a isso, a escolástica mais moderna. Tá? Por quê? Né? Porque eles não batem com o que Flávio Josefo fala sobre os essênios. Tá? Mas, assim, independente de quem eram, você tem isso nos manuscritos do Mar Morto, aquele grupo dizendo que eles tiveram que deixar Jerusalém por causa da corrupção no sacerdócio. Isso é dito explicitamente. Tá? Então, aqui, justamente, é um encorajamento pelo seguinte, olha, não importa se os helenizados estão deitando na cama junto com as autoridades seleucidas para tentarem se estabelecer sobre o povo. O Eterno irá exercer juízo. Essas próprias pessoas serão vítimas das próprias armadilhas. Essas próprias pessoas serão mortas por aqueles que com quem elas estão fazendo a cama, tá? E por aí vai. Então, esse é o contexto dessa história. E essa é a mensagem, tá? Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa aqui. Isso aqui falamos, isso aqui falamos. Falamos. O quiasma falamos, os leões falamos. Aqui falamos, sim. Então, pessoal, é isso. Tá? A gente chega aqui ao final desta aula.